Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de novo para conversar um pouquinho com vocês e responder algumas perguntinhas que foram feitas, né? Algumas pessoas estavam me perguntando sobre mais coisas da Itália na época que eu morei lá. Então, eu vou falar das minhas experiências na época que eu estava lá, né? Como eu vou agora esse ano, pode ser que algumas coisas já tenham mudado, então eu vou contar algumas coisas referente do período que eu estava lá e o que eu passei lá, as minhas experiências, né, que eu passei lá nessa época, que já faz um tempinho, né, que eu voltei final de 2014, dezembro de 2014, então já faz bastante tempo, mas ainda continuo tendo bastante contato, né, porque minha filha mais velha continua morando lá, é casada, mora lá, então, eu vou falar algumas coisas da época que eu estive lá, né? Vieram perguntar para mim, mas a época que você ficou lá, você já disse que ficou sem documento, não conseguiu fazer o documento. Realmente, eu não consegui. Como foi a segunda vez que eu estava indo, eu até pensei que a gente ia estar conseguindo fazer a documentação. Mas se passou 3 meses e não conseguimos fazer o documento, né? Então ficou meu marido, eu, sem o documento. O meu filho pequeno eu ainda consegui fazer até a cera sanitária para ele, porque ele era menor de idade, e as minhas filhas acabaram fazendo o documento porque o pai dela já estava lá há muito tempo e ele já tinha documento, conseguiu fazer o permesso de sojourno para as meninas. Então, assim, vieram me perguntar, mas se você, na época que você ficou lá, como que você usava, como você ia num hospital, por exemplo, se você não tinha o documento? Olha, gente, eu vou falar sobre o que aconteceu comigo. O tempo todo que eu morei lá, todas as vezes que eu precisei ir para o médico, precisei de um pronto-socorro, uma consulta, alguma coisa, eu consegui passar normalmente, né? Só que o código fiscal eu ia lá e passava, nunca tive nenhum tipo de problema. Inclusive, o meu filho, infelizmente, em 2013, ele sofreu um acidente, né? Pulando numa cama elástica num parque do lado da minha casa, e ele teve uma fratura exposta na perna, e ele foi socorrido. Ele foi primeiro para um hospital que chama São Pietro, e depois ele foi para um hospital que chama Bambini Gesù, né? Chegou a ficar lá uma semana mais ou menos e fui super bem atendida. Ele teve todo o suporte, cuidaram muito bem dele até depois da operação e tudo, que foi tudo tranquilo. Então, gente, como eu estava falando com vocês, né, referente à consulta médica e ao hospital lá na Itália. Eu não tive nenhum tipo de problema, né? Então, assim, sempre consegui passar em hospitais e consultas normal, mesmo não tendo documento. Meus filhos também, meu marido, inclusive a minha mãe, quando foi me visitar em 2012, ela também precisou de atendimento porque ela estava com um problema nas costas, né? Uma dor nas costas. E a gente fez o código fiscal para ela na hora, inclusive foi feito até no hospital, no pronto-socorro. E ela foi atendida normalmente, a gente nunca pagou nada, absolutamente nada, para ter um atendimento, né? Então, assim, como algumas pessoas me perguntou, é, a minha experiência que eu estava lá, sempre passei em pediatra, clínico geral, ginecologista. Meu filho foi atendido, nunca teve nenhum tipo de problema, nunca a gente foi barrado em nada, a gente sempre conseguiu ser atendido, de graça, sem pagar nada. Agora eu não sei, cada pessoa, né, pode ter tido outras coisas. Eu não tive nenhum tipo de problema quanto a isso. Então, respondendo aí a pergunta de vocês, né? E agora que eu tô indo esse ano, como a gente já vai chegar lá, já vai fazer a documentação. Então, acredito eu que se um dia eu precisar, também não vou ter nenhum tipo de problema também, né?
Então, vim aqui um pouquinho para contar um pouquinho do que aconteceu comigo lá, respondendo a pergunta das pessoas aí. Se tiver mais pergunta, manda para mim, curte, compartilha, dá like, e eu sempre vou estar vindo aqui para responder para vocês, tá bom? Um beijo grande, até a próxima.